Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos de volta com a jornada de alfabetização e letramento. E, nesse momento, quero agradecer todas as mensagens de carinho que foram enviadas para mim nas últimas 2 semanas. Quero agradecer de coração, meninas, minhas colegas, e, assim, dizer que fiquei muito emocionada. Estou de volta, gente. Teve algum probleminha? Oi, gente, desculpa, dá algum probleminha que aconteceu aqui, estou de volta, tá? Como eu ia dizendo, fiquei muito emocionada pela mensagem de carinho de todos vocês. Mas hoje estamos de volta. E quero aproveitar para justificar a nosso encontro de hoje. Como é do conhecimento de vocês, desde setembro que essa programação da jornada de alfabetização já estava organizada. E nós temos ministrantes externos à secretaria. Como o calendário letivo só saiu posteriormente, a gente sabia quando ia terminar o semestre letivo, mas ainda não tínhamos organizado o retorno. E foi dado no calendário letivo essa semana de recesso escolar, que coincidiu ainda com esse encontro da jornada de alfabetização. Então, não teve como a gente adiar esse dia de hoje, porque nós temos convidados, esses convidados já têm a agenda deles, já se comprometeram com esse dia, e ficou impossível da gente colocar para depois. E hoje, a pedidos, ele está de volta, Danilo está de volta, o professor Danilo Lemos, que ministrou uma excelente fala para a gente sobre aplicativos e tecnologias para alfabetização, no contexto da alfabetização, mas ele hoje vai falar para um público mais específico, certo? Mas não sou eu que vou apresentar ele, não sou eu que vou chamar Danilo. Hoje a gente tem uma convidada, que é a nossa colega, a professora mestre Perolina. Perolina vai estar com a gente e vai mediar todo o trabalho de hoje à tarde. Ela é nossa professora da rede, ela é mestra em educação e é integrante do NUPTA, que é o Núcleo de Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, que atua especificamente com inclusão e educação especial. Então, eu chamo a professora Perolina para que ela se apresente e ela conduza os trabalhos de hoje. Quero dizer que eu vou ficar aqui, não aqui nos bastidores, mas no chat com vocês, porque eu vou assistir toda a fala de Danilo. Qualquer coisa a gente vai interagindo pelo chat, tá ok? Muito obrigada pela presença de todos e deixo aqui meu abraço e meu carinho de agradecimento. Beijão. Perolina, é com você. Boa tarde, colegas que estão presentes aí no YouTube, para prestigiar o nosso querido, que eu posso já até chamar de amigo, eu acho, Danilo Lemos. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite da COESP, né? Quero agradecer às colegas do NUPTA. Quero agradecer especialmente a professora Rita de Cássia, que coordena o NUPTA. É uma ação que foi construída ao longo de alguns meses, a gente está tentando acertar tudo direitinho para estar com vocês hoje. É um tema que é muito caro para mim, e acredito que a gente tem hoje uma tarde, e terá hoje uma tarde repleta de aprendizado e compartilhamento de experiências, que é o mais importante. Eu vou apresentar Danilo para vocês. Danilo, ele é mestre em educação, ele é professor de matemática do Instituto Federal de Sergipe, ele é membro da equipe multidisciplinar do NAPNE, que a gente perguntou o que significa, e eu vou falar porque eu acho que é muito bom o nome, é Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas, e ele é designer educacional e audiodescritor. Eu vou acrescentar aqui que ele é pai de Gabriel, né? Quem conhece Gabriel sabe o tamanho, né,
o quanto ele é gigante, né? E Danilo, por ser pai dele, acaba que vai pegando um pouquinho, né, desse carisma e desse tamanho gigantesco que Gabriel tem. Então, vamos ficar com o Danilo, eu vou ficar de olho no chat, vou ficar acompanhando o chat, comentários, perguntas, vou estar fazendo algumas interferências para trazer todas as questões que surgirem no chat, para que possa ser algo muito dinâmico e que a gente possa trocar. Realmente a ideia é trocar experiências. Danilo, agora é com você. Valeu, Perol, obrigado pela apresentação. Claro que você pode considerar, somos amigos, eu já me considero já há muito tempo. E não só já pelo nosso contato, né, nos nossos encontros, nos eventos e fora do meio acadêmico, né, e a gente tem é um tema que nos interessa em comum, né, o transtorno do espectro do autismo. Vou ter que aproveitar que você falou do Gabriel, não tem como eu me desvincular dessa posição de pai também. Vou tirar minha câmera aqui, para vocês só... Esse jovem aí, eu tive que entrar assim às pressas no navegador e acabei entrando na conta dele, e tá aí, ó, Super Gabriel. É uma caricatura que ele usa no perfil, já foi feita há muito tempo, mas é a cara dele ainda. Vou voltar para mim, já que vocês já conheceram o rapaz. Então é isso. O que a gente trouxe para vocês hoje, né? É uma discussão sobre... Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a discussão. E, Perol, como você bem colocou, vai ser interessante mesmo que você não me deixe falar sozinho. Nos momentos que você quiser fazer alguma intervenção, você fica à vontade, porque o ideal é que a gente faça assim mesmo, né? E aí, eu vou até pedir para vocês... Pronto. Eu vou ficar aqui no cantinho, porque aí qualquer coisa eu vou colocando. Faltou também dizer que Danilo, que eu sou aluna, né? Eu já fui aluna de Danilo. Então, eu vou aproveitar, tem que lembrar uma coisa, tá? Embora o tema dessa nossa apresentação seja, cadê? Esse aqui, né? O ensino mediado por tecnologias para alunos com TEA, transtorno do espectro do autismo. Vocês vão ter que entender e se apropriar do fato que praticamente a boa parte, dos 90% que a gente vai discutir aqui, vai servir também para outros perfis, inclusive para alunos com desenvolvimento neurológico típico, né, ou alunos sem deficiência, seja lá como você queira chamar, tá? Então, vocês vão entender só por que eu resolvi especificar para alunos com TEA. É muito mais por causa da escolha e dos referenciais que eu vou trazer para cá, tá? Porque são referenciais que são voltados e aplicados especificamente para o TEA, mas vocês vão entender que vocês vão ter essa mesma percepção que eu estou colocando aqui para vocês, que vai servir para outros perfis. Como muita coisa que a gente faz no contexto da inclusão, muito do que a gente usa é até um erro a gente pensar que uma determinada estratégia, uma determinada metodologia ou abordagem vai servir especificamente para um perfil, tá? Às vezes até coisas como, você pode dizer assim, eu posso dizer que Libras, por exemplo, só serve para alunos surdos. Tá? Eu não teria nenhum outro contexto em que a Libras seria um recurso de acessibilidade interessante. E aí eu vou dizer para você que não, você está enganado, assim como eu tinha essa percepção, né? Recentemente, alguns meses atrás, a gente fez uma live com o professor Rubens Serronato, e o Rubens relatou para mim, tá a gente conversando antes da live, e ele relatando como ele tinha passado por uma experiência de um aluno com autismo, e que se mostrou, né, muito motivado de aprender Libras e de utilizar Libras na tua comunicação, sendo um aluno com dificuldade de comunicação, assim, que de uma certa forma limitava suas habilidades, né, e ele me contou, ele disse, olha, a gente tinha esse aluno autista, era um jovem, já um adolescente, e a partir do primeiro momento que ele viu a intérprete lá falando, ele se interessou, gostou e está aprendendo Libras. Então, vamos entender que a gente não pode fechar
é interessante que a gente não feche nenhuma abordagem, nenhuma metodologia numa caixinha, pensando que só vai poder ser aplicável em um determinado perfil. Começando, o que vamos discutir, né? Eu estou tentando trazer aqui algumas questões que vão responder essa pergunta. Como desenhar a experiência de aprendizagem para alunos com transtorno do espectro do autismo, considerando as tecnologias digitais. A gente vai focar nas tecnologias digitais como recursos centrais para apoiar a prática docente. E aí, antes de a gente começar a discutir aprofundadamente a coisa da tecnologia, eu quero saber o que é que vocês entendem, o que é que vocês sabem sobre o transtorno do espectro do autismo. Como é que quando a gente fala do aluno com TEA, com autismo, eu estou falando do aluno que tem que demandas? Eu vou completar com vocês 3 aspectos aqui, que são aspectos que eu vou ver se a gente consegue construir junto. Vocês vão colocando aí no chat, e aí a Perol vai me passando, e a gente vai colocar esses 3 aspectos, né? Então, o que é que vocês sabem sobre o TEA? Um aluno com TEA é um aluno que tem que condição específica? Aí, Perol, vê aí como é que o pessoal está interagindo no chat. Perol não vale colocar, não vale dizer. Eu estou acompanhando lá, estou aguardando. Não tenha medo de errar. Não se preocupe se o que você colocar for algo que não está dentro do contexto. A gente só quer perceber mesmo como é que está o entendimento, que ultimamente a gente, em algum nível, tem sido bombardeado por informações sobre o transtorno. Então, fatalmente, né, vocês já devem ter pelo menos ouvido falar de algo, nem que seja no dia que se comemora o Dia Nacional de Luta pela Conscientização do Autismo. Mas aí, que tipo de... Eu vou até sair daqui, vou colocar no modo edição para a gente poder construir. Cadê? Não tem nenhuma dica ainda? Para mim ainda não apareceu, estou aguardando. Vamos lá, 3 aspectos que caracterizam o transtorno. Enquanto vocês estão colocando aí, a gente vai lembrar que o transtorno do espectro do autismo é uma condição, né, que é decorrente de um desenvolvimento atípico, né, neurológico, e aí, por isso... Danilo? Oi, Perdão. diga aí. Vilma Lima fala, muito inteligentes, mas não conseguem trabalhar de forma positiva com o toque. A exemplo do abraço. Certo, boa colocação. Eu não vou colocar esse aqui, porque esse é um aspecto que não necessariamente está presente em todos os autistas, mas é interessante porque a gente vai perceber, nesse caso, quando cada um de vocês vai colocando esses pontos, que algumas características não são características universais e não vão estar presentes em todos eles. Esse, por exemplo, quem foi que colocou? Professora Vilma Lima. Pronto, que a professora Vilma colocou, né? Em alguns a gente consegue verificar isso, né? Mas não eu estou procurando aspectos que a gente identifique em algum nível de forma mais abrangente, que para a gente poder diagnosticar, e inclusive que vai estar relacionado ao que os documentos oficiais, os documentos como o DSM-5 vão colocar como atribuição, né? Vamos tentar alinhar isso. Quem colocou mais algo? Temos também Cláudia Carvalho, que coloca hiperfoco. Então, hiperfoco é um. Professora Ana Angélica, um abraço para a professora Ana Angélica, que faz um trabalho maravilhoso na sala de recurso. São alunos que necessitam de recursos, pistas visuais. Professora Maria Osana, crianças com TEA estão presas no seu mundo. Então, vou comentar esses dois. O primeiro que você falou foi de Cláudia Carvalho, hiperfoco. Então, o hiperfoco eu estou colocando aqui como possui interesses restritos, né? Eu vou colocar aqui, então, hiperfoco. Pronto, é um aspecto que eu quero colocar, porque em algum nível
realmente a grande maioria deles vai ter, e o diagnóstico também vai estar atrelado a isso. Professora Ana Angélica fala em pistas visuais, né? Necessitam de recursos, pistas visuais para aprender. Pronto. Então, as pistas visuais, né, são aspectos que são uma abordagem utilizada no contexto da aprendizagem de alunos com autistas, mas a gente vai entender que pistas visuais não são necessariamente voltadas e específicas, uma abordagem específica só para autismo. Então, pistas visuais vão beneficiar qualquer aluno em qualquer condição e perfil, certo? Mas, assim, também é uma ótima colocação, porque é um dos aspectos que a gente vai, inclusive, colocar aqui no decorrer da discussão. Mas eu quero, assim... Ela traz também interesses restritos. Pronto, já está aqui. Professora Ana Angélica, já está aí, né? Eu quero ver outro aspecto que a gente consiga identificar. Certo. Professora Carmen fala em dificuldade com abstratos. Acredito que seja com conhecimentos para conseguir aprender, né? Também, agora sim, alguns, abstratos. Né? Não necessariamente todos os autistas vão ter esse aspecto, essa características, mas sim, a gente vai ter autistas que vão ter dificuldade na abstração. Mas eu quero um aspecto que a gente entenda que é parte Professora Mariosana, dificuldades na comunicação social. Pronto, aí, agora sim, aí. Dificuldade. Na comunicação social. Marise, dificuldade de interação. Agora foi onde eu queria chegar. Ainda temos mais aqui. Coloca aí. Professora Sheila, um abraço também para minha colega querida Sheila. Comportamento repetitivo. Isso, vou colocar aqui junto, comportamento repetitivo. Professora Adivanúzia, dificuldade na linguagem. Eu vou deixar essa dificuldade na linguagem junto com a coisa da comunicação. Então, eu vou colocar aqui tudo junto, tá? Pronto, a Tatiana já pode fechar. Por quê? Porque tem mais diferente dessa? Tem alguma diferente dessas? Dificuldade na interação, comunicação e na linguagem, basicamente foi o que apareceu lá no chat. Pronto, ótimo. Então, acho que a gente fechou. Vocês estão muito bem. A gente está com um público muito... já percebi que o meu público é seleto, né? E já tem algum conhecimento sobre a TEA. Então, assim, alguns aspectos foram colocados, são aspectos que não estão presentes em todos os autistas, mas estão em alguns. O que eu coloquei aqui, geralmente, né, são os aspectos que, inclusive, caracterizam o indivíduo e o enquadram no contexto de um diagnóstico mais clínico, tá? Ou seja, dificuldade na comunicação, algum nível de dificuldade na comunicação, e aí você tem um comprometimento na linguagem, comprometimento na interação social, em algum nível também, e, geralmente, apresentar comportamentos repetitivos, interesses restritos, que aí leva a essa questão do hiperfoco. Então, ótimo, eu queria destacar esses três, porque são os três aspectos que, de uma certa forma, vão estar presentes em algum grau, certo? Em todos os autistas, e que geralmente vai estar atrelado ao diagnóstico, tá? E aí, deixa eu voltar à apresentação, porque entendendo agora de quem nós estamos falando, ou seja, de pessoas que têm essas características, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Alguns dos perfis de autismo, além das características que vocês colocaram aí, por exemplo, em algum nível muito severo de comprometimento de comunicação, a gente vai ter autistas que são os autistas não verbais, né? São aqueles que não oralizam e o meio de comunicação não se dá através da oralidade. E aí vamos pensar que, assim, se você tem um aluno que tem essa característica, como a Ana Clara, que estratégia você utilizaria para se comunicar com a Ana Clara, que você sabe, que é um autista não verbal? Sabe? Então, assim, quando a gente se depara com os nossos alunos nessas condições, a gente tem uma questão que se constrói, né? E uma situação que eu tenho que identificar uma estratégia para resolver e para solucionar esse problema, tá certo? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é discutir como as tecnologias digitais podem nos ajudar
a entender e construir essas estratégias. E aí, por que usar tecnologias digitais? A gente vai entender, né, que ultimamente a gente está no movimento, tem percebido alguns movimentos aí de, de, de grupos que defendem que a gente tem que sempre procurar e se ater a uma prática baseada em evidências, né? É um movimento que é até muito coerente, no sentido de que a gente se defende que as atividades e as abordagens que forem utilizadas têm que ser comprovadas cientificamente, né? E a gente vai perceber como é que isso acontece. E aí, a instrução e a intervenção auxiliadas por tecnologias é uma das práticas baseadas em evidências, né, usada para alunos com TEA, e tem sido usadas para aumentar a independência do aluno e diminuir a dependência do apoio de outras pessoas, certo? Então, o material que eu estou trazendo aqui é um material referenciado, inclusive, num curso que eu fiz com o pessoal, com uma instituição chamada Affirm, que depois eu vou colocar as referências para quem quiser se aprofundar, né? E eu acho que é interessante desse material que ele é todo fundamentado, e todos os cursos que são ofertados são cursos com intervenções e abordagens com práticas baseadas em evidências. De quais tecnologias a gente está falando? Smartphone, tablet, laptop, computador, desktop, dispositivos geradores de fala, quadros brancos interativos, softwares para computadores, aplicativos e a internet. Como elas vão ajudar os alunos? Certo? Então, a justificativa é porque a gente precisa adotar na medida do possível. Elas vão permitir que os alunos trabalhem no seu próprio ritmo, trabalhem no seu próprio nível de entendimento, de compreensão, repitam tarefas até alcançar os resultados, né? Porque dependendo da solução que eu queira utilizar, que eu vá utilizar, né? Eu posso ter esse tipo de ação, e se isso fizer parte do meu planejamento, e que adotem também sistemas de comunicação alternativa, já que parte do processo educativo, né, o processo de ensino-aprendizagem, ele se dá muito via, né, a comunicação. Então, eu aprendo na medida que eu consigo me comunicar e eu consigo entender aquele meu interlocutor também, e sem entender o que ele está querendo dizer, e expressar e externar o que ele aprendeu, né? Então, também são essas 4 vantagens que a gente está trazendo que justificam o uso das tecnologias para esses alunos. Então, por exemplo, né, eu posso entender, né, que permitir que o uso de computadores com fone de ouvido, por exemplo, podem auxiliar na manutenção do engajamento na realização de uma tarefa, considerando que, por exemplo, esses fones de ouvido, essa forma, esse modelo de trabalho, permite o bloqueio de sons concorrentes e distrações em sala de aula. Tá? Porque é uma característica muito uma das orientações que geralmente a gente dá, né, para quem tem alunos com autismo, traga esse aluno para frente da turma, porque a gente precisa, na medida do possível, que as distrações na sala de aula que concorrem com a atenção dele, né, sejam minimizadas. Então, se ele vai para frente, ele tem menos, no teu campo visual, tem menos distrações, né, como os colegas que estão do lado, estão bagunçando, estão fazendo outras coisas, e ele vai ter mais foco no que você está apresentando, no que você está colocando no quadro, na atividade que você está desempenhando. Então, permitir o uso desses dispositivos tecnológicos, né, pode fazer parte de uma estratégia com foco no engajamento, né, para promover o engajamento do aluno numa determinada tarefa. A gente vai ter que pensar que isso exige uma coisa, né, exige que a gente tenha e assuma uma cultura de uso das tecnologias no contexto educacional, certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não é para parecer estranho se o meu aluno estiver na sala de aula utilizando um tablet, né? Nesse contexto de atividade remota, obviamente, qualquer uso de tecnologia vai ser algo natural, mas então, vejam como agora a gente percebe o uso da tecnologia de forma naturalizada, porque a gente está na pandemia, está em atividades remotas, né? Mas acontece que, quando a gente trabalha com uso de tecnologia, a gente tem que entender que isso deve fazer parte, permear o próprio processo, né, de construção, de planejamento e do próprio currículo. Eu falo isso porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo em algumas situações, né? Uma das vezes que eu fui procurar a matrícula de escola para o Gabriel, né? Cheguei na escola e a gente conversando, eu conversando com a coordenadora, eu
perguntei se haveria possibilidade de ele utilizar um tablet, porque ele tem uma dificuldade na coordenação motora fina, né? Então a escrita dele é muito mais devagar e é lenta do que o professor esperaria, no caso de uma atividade que tem que copiar do quadro, mas ele tecla e digita bem, né, no teclado, mesmo no virtual, no tablet. E a coordenadora disse que, infelizmente, não haveria condições disso acontecer, porque a sala de aula não era o local de utilizar o tablet. E, obviamente, a gente entendeu que a própria escola, né, dentro da sua cultura e na sua proposta pedagógica, ela ou abomina totalmente o uso da tecnologia, ou ela não prevê o uso da tecnologia nesses contextos. Certo? Então, e aí, como a gente já viu dos relatos de algumas colegas, né, que dizem que os recursos visuais são muito efetivos nesse contexto, vamos entender também que muitos alunos com TEA preferem usar recursos visuais, né, e vão encontrar nesses recursos, né, de tecnologias digitais, um recurso altamente motivador. Então, isso aqui que está sendo mostrado para vocês é um GIF animado. Tá? Então, é um GIF animado que está ilustrando uma operação. Vocês estão vendo que a ideia é entender como é que acontece a divisão de 6 por 3. Então, 6 dividido por 3, você tem uma animaçãozinha aí, que é nada mais, nada menos que um GIF animado. Isso obviamente, a gente vê nos próprios relatos de autistas, né, já vi relatos de autistas adultos, né, numa live que eu presenciei alguns meses atrás, e eles comentando como era interessante, como eles preferiam se comunicar por chat, por exemplo, nas mídias, nos aplicativos de conversa, com emojis ou GIFs animados ao invés de comunicação por texto, né, justamente porque os recursos visuais são muito mais... E aí vamos entender, o recurso visual é mais apropriado em que sentido? Né? Porque nesse caso, a gente está aqui, a operação da divisão, se a gente não enxergasse a visualização do que ele quer dizer, só o fato de eu escrever 6 dividido por 3, né, a gente tem um nível de abstração, porque eu estou dependendo de um registro simbólico, e para eu entender que esse sinalzinho aí quer dizer que eu vou pegar esses 6 elementos, né, e agrupá-los de 3 em 3 e saber quantos agrupamentos eu vou ter, né, a figura, a expressão não dá essa informação para mim. O que vai dar informação para mim é justamente o recurso visual. Então, o recurso visual, como alguém já colocou lá no início, como alguns autistas podem ter alguma dificuldade em abstrações, e a gente sabe que, por exemplo, em matemática especificamente, que é a minha área, a gente tem muita coisa carregada de abstração, muitos assuntos que são carregados de abstração. O próprio termo, os próprios números 6 e 3, né, a gente já entende que há um nível de abstração aí, porque o aluno pode não entender o que quer dizer esse 6, esse registro, esse número 6, que está atrelado a um conjunto de 6 elementos. Toda vez que eu escrevo isso, eu estou, na verdade, usando uma abstração para representar uma ideia de um conjunto de 6 unidades. Tá? Então, como já foi colocado, a gente está reforçando aqui, o uso dos recursos visuais são um elemento imprescindível nesse contexto, e aí a gente tem aí nos GIFs animados uma ótima opção, e o GIF a gente só consegue reproduzir no contexto digital. Não dá para reproduzir um material desse no concreto, ou no material manipulável, né? No papel, por exemplo. E aí, lembra do caso da Ana? Né? Por exemplo, já existem soluções voltadas para a comunicação alternativa aumentativa hoje em dia, né? Seja com dispositivos dedicados ou aplicativos voltados para isso. Então, se a gente tem um aluno que tem alguma dificuldade na comunicação, né? Seja um aluno não verbal, por exemplo, que verbalize muito pouco, o uso de dispositivos como esse, por exemplo, que é um dispositivo é um vocalizador, né? Ou seja, você tem aí um dispositivo, um aparato tecnológico que permite que você interaja com ele e ele vai produzir um áudio que vai ser a mensagem que você quer passar. Inclusive, a gente teve há 2 anos atrás, no Dia Nacional, né, no Dia Internacional de Luta da Consciência do Autismo, uma conferência na ONU de um autista adulto já que usou
fez a conferência inteira utilizando somente um dispositivo de produção de voz, certo? Então, é um recurso também. E a gente vai entender que a comunicação é imprescindível, né, nesse cenário. Às vezes, um comportamento que é um comportamento que você não espera, né, que é um comportamento não autista, pode se decorrer pelo simples fato de ele não estar conseguindo se expressar e expressar aquilo que ele precisa que você entenda. Né? Então, o uso de dispositivos de comunicação são uma estratégia um tipo de recurso que tem que fazer parte, principalmente nos contextos quando se trata de um autista não verbal. Só que a gente tem que ter um cuidado, né? Porque todo o uso desses recursos precisa ser planejado e, em muitos casos, tem que ter o suporte de outros profissionais. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu tivesse a Ana Clara e eu fosse professor dela e eu só me comunicasse com ela por um dispositivo, um aplicativo, um software como esse, né? Mesmo remotamente, vamos pensar que remotamente estou querendo me comunicar com ela. Ela pode, sim, você pode criar um sistema de comunicação usando pictogramas e pedir para ela selecionar lá, porque aí você vai saber o que é que ela quer dizer. Ainda assim, né, é imprescindível que isso seja feito com articulação com o profissional da fonoaudiologia, certo? Esse tipo de experiência específica, quando a gente fala de utilizar recursos de comunicação alternativa e aumentativa, precisa-se ter um diálogo com o profissional da fonoaudiologia que já atende a criança. Então, esse trabalho multidisciplinar é imprescindível. Em alguns momentos, né, pode ser o trabalho multidisciplinar vai ser com os próprios profissionais da escola, como, por exemplo, o professor da sala de recursos multifuncionais, o professor de apoio, né, que está junto de nós na sala de aula, mas em algum momento, né, vai haver necessidade de você ter a parceria e a articulação com esse profissional que não é do chão da escola, né, assim, geralmente o profissional que está fora disso, ele vem, né, em um outro contexto, mas o fonoaudiólogo ou fonoaudióloga tem que ser, tem que haver uma articulação. Por quê? Porque aí você tem toda uma questão relacionada a como esse tipo de mecanismo vai ser utilizado em outros contextos, tá? Porque para isso ter uma certa efetividade, é interessante que em qualquer contexto que o aluno vai utilizar, por exemplo, um tablet que tenha um aplicativo que vai permitir a comunicação alternativa dele, né, tem que ter uma consistência. Né? Não dá para você utilizar de uma forma na escola, outra forma em casa, outra forma em outros contextos. Por isso que essa articulação com o profissional da fonoaudiologia é imprescindível, porque provavelmente esse acompanhamento já vai ser orientado, né? Inclusive a orientação de como utilizar da maneira mais adequada a ferramenta também vai trazer um resultado mais efetivo, tá? E aí a gente vem para os tipos e exemplos de uso das tecnologias nesse cenário. Esse que a gente está discutindo agora, né, são os dispositivos de geração de fala. A gente tem, por exemplo, duas situações. Eu posso ter um aluno que usa um tablet com aplicativo de comunicação alternativa aumentativa para responder perguntas, por exemplo, na aula de ciências. Tá? E aí eu posso pensar que se a gente está no contexto da aula das atividades remotas, né, transferir esse mesmo tipo de interface para o digital, seja lá como você já tem utilizado ele no presencial. Né? Como é que você utilizava no presencial essa comunicação com o aluno? Né? Você usava algum tipo... Obviamente, a gente sabe que a alternativa para o recurso da tecnologia digital são as tecnologias de baixo custo, então você poderia ter, não tinha um tablet, mas eu utilizava uma prancha de comunicação, né? Só que agora, como é que vai ser? Você pode muito bem pensar que a prancha está com ele e ele só vai mostrar para você na webcam, na câmera dele, o que ele quer. Ou você pode pensar em planejar uma própria interface para ele digitar no computador, interagir e clicar no que ele quer e no que seria a resposta da pergunta da aula de ciências, ou seja, a aula que for. Ou um aluno usa um dispositivo gerador de fala para perguntar aos colegas, por exemplo, se quer sentar com ele no lanche. Né? No caso de a gente entender no contexto do ensino presencial. Esse é um exemplo de dispositivo gerador de fala.
né? Como eu falei, eu posso ter existem dispositivos que são projetados só para ser um dispositivo de geração de fala, ou você pode ter um aplicativo que rode num tablet, num dispositivo móvel, no smartphone, que tem também a mesma função, certo? Outro recurso aí no presencial, né, como eu quis trazer o quadro interativo, porque eu sei que na CEMED vocês têm os quadros interativos. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui dar fazer acho que uma capacitação, né? Eu lembro que vocês estavam adquirindo os quadros interativos, então digitais, e pode ser também um recurso viável quando do retorno das aulas presenciais, por exemplo, né? O que a gente está discutindo aqui não vai focar somente nas aulas remotas, mas também em todos os contextos, porque a gente não pode deixar de aproveitar a oportunidade para essa formação ser o mais completa possível. E aí, por exemplo, o aluno pode ser requisitado para explorar dados, aritmética, geometria e muito mais através de ferramentas digitais interativas, ou, né, fazer uma viagem por um mapa virtual e identificar pontos importantes. Já que a gente já viu que os recursos digitais são um atrativo especialmente considerado e que engaja os alunos com TEA. E não só alunos com TEA, alunos com qualquer perfil, porque a gente entende que as próprias características de atividades interativas, né, já são feitas para que ele seja motivador para qualquer pessoa. Então, aqui um exemplo de uso de um quadro digital interativo. E aí, o que provavelmente a gente vai ter mais contato, né, mais, pelo menos, viabilidade de utilizar, são os dispositivos móveis, onde, por exemplo, o aluno pode usar uma função de alarme, de lembrete, para definir prazos ou agendas visuais, porque a gente entende também que manter uma rotina, né, consistente faz parte também da maneira de mantê-los engajados nas atividades, nas tarefas, né, de forma que eles não fiquem desestruturados e isso vem impactar numa falha no rendimento ou na diminuição do rendimento acadêmico. O aluno também pode visualizar um modelo de vídeo da tarefa do trabalho antes de executá-la em um local de trabalho. Esse modelo de vídeo, isso é particularmente uma abordagem, né, que é inclusive ensinada no material que eu vou disponibilizar para você no final, né, o site. Tem um curso, uma oficina somente disso. Geralmente, as oficinas todas são oficinas muito curtas, de 2 horas, 2 horas e meia, até 1 hora e meia. E existe um especificamente de modelo de vídeo, né, de modelagem, vamos dizer assim. E o que é isso? Né? É você apresentar para esse aluno, se você quer que ele faça alguma coisa, desempenhe e execute determinada ação, né, a abordagem adota modelos apresentados em vídeo. Então, é como se ele estivesse assistindo uma outra pessoa fazendo aquela mesma atividade que ele deveria fazer, que você quer que ele faça, e aí a atividade é apresentada como um vídeo, de maneira que ele venha executar, né, no local que ele tiver que executar, certo? Então, o uso do dispositivo móvel pode ser utilizado também nesse contexto. Aí eu trouxe um exemplo, né, de aplicativo para trabalhar com rotina. Eu vou até clicar aqui, porque ele leva para um link externo. Como eu sei que sempre que a gente fala de tecnologia, o pessoal sempre pede assim, sugestões. Eu não gosto de dar sugestões de aplicativos e de nenhuma solução tecnológica, e vocês vão entender por quê, certo? Mas aqui está uma delas, que é o Rotina Divertida, motivação para as tarefas diárias. Vou só rodar o vídeo aqui rapidinho para vocês verem o que é. E Perol vai dizer se vocês estão ouvindo direito. Deixa eu ver se ele vai rodar. Tá saindo áudio, Perol? Ainda não. Então, gerenciador de rotinas diárias. Mas vocês estão vendo o vídeo, né?
Sim, o vídeo está indo. Então, o aplicativo, inclusive, você consegue inserir fotos, né? Se você quer inserir, ilustrar uma rotina com a foto. Interessante que isso vai muito de acordo com o aluno, né? Se vai usar fotos, E se vai tem usar como você, pictograma, né? Se tem vai como usar você otimizar como texto, você né? quiser. Exatamente. Vai muito de acordo com o nível de E aí, quando eu desenvolvimento falei de que cada às vezes a aluno. solução não serve só para autismo, né? Mas, por exemplo, alunos com TDAH que precisam manter um certo tipo de orientação de rotina, né? Também pode servir bem. Então, nenhuma solução, no meu ponto de vista, se encaixa numa caixinha fechadinha hermética. Então, voltando. Opa, deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aí, um terceiro tipo é a instrução assistida por computador, onde vamos pensar no contexto em que o aluno usa um software para trabalhar de forma independente habilidades sociais, habilidades para a vida, habilidades acadêmicas. Já existem, né, soluções em que a gente vai deixar, por exemplo, deixar o aluno fazendo atividade de forma independente, e aí ele fica lá fazendo atividade, porque a própria solução já tem um vídeo explicativo, que vai ilustrar a situação, que vai ensinar alguma coisa, ele vai ter que exercitar isso de alguma forma, tendo uma instrução assistida unicamente pela solução tecnológica que foi apresentada. Tá? Aqui eu trago um exemplo do TeachTown, né, que pode ser vista como uma solução nesse sentido, né? Você tem aí episódios que vão retratar algumas situações e aí depois vai ter uma aplicação, né, para o aluno exercitar aquilo que ele viu e que ele entendeu do episódio. Só que aí, assim, a gente pensando nessas opções, né, de tecnologias e de usos, como é que a gente entende as etapas de uso das tecnologias nesse cenário? Primeira etapa vai ser a etapa do planejamento. E aí o que se deve considerar nesse contexto? Assim, professor e membros da equipe devem trabalhar juntos para avaliar as características do aluno. Então, nenhum tipo de estratégia vai poder ser feita, ou pelo menos não vai ser tão efetiva se não for feita assim, né? Se todos vamos pensar assim, os responsáveis e os envolvidos no processo não trabalharem juntos para avaliar essas características, né? E a gente vai entender que a família tem que ser trazida também para perto, para próximo, para se entender essas características, né? Muitos feedbacks, né, que são apresentados e que a gente vai se apropriar para utilizar nas nossas estratégias são feedbacks, informações que a família traz, né? E todos os membros que vão trabalhar com ele, seja o profissional de apoio, seja o profissional do AE ou o profissional, o professor regente, todos eles têm que estar articulados. Danilo, Né? você me permite Sim. um minuto de Claro. interferência na sua fala. Bom, quando a gente pensou essa organização, essa estrutura de evento, nós do NUPTA, né, a gente fez questão que fosse um evento que fosse oferecido não apenas para os professores da sala de recurso, professor de AE, porque eu sou professora da sala de recurso, eu faço parte de grupo de WhatsApp, a gente tem uma troca com as colegas e a gente sabe que o nosso principal desafio é exatamente isso que você traz aí, que é atingir os membros da equipe, que inclui todos os profissionais da escola, os professores das salas regulares, os professores que estão dentro da escola, que de alguma forma têm contato com esse aluno, né? Que não necessariamente até seja o professor regente da classe do aluno, os funcionários da escola. Então, acho que o grande desafio hoje para a gente conseguir alcançar nosso objetivo, né, que é incluir esses alunos, é atingir esses membros da equipe, né? Você traz aí a importância do fonoaudiólogo, você traz a importância de outros profissionais para promover a inclusão, a importância da família. Então, é algo que a gente tem que reforçar e dizer que o aluno com autismo, o aluno com deficiência, ele não é só um aluno
do professor, da professora da sala de recurso, ele não é só aluno do AE, ele é um aluno da escola, né? E o compromisso com ele precisa ser um compromisso de todos, né? Porque senão a inclusão ela não acontece, né? Agora a gente está tendo várias discussões acerca da inclusão, de como isso vai se desenhar no futuro, né? E eu acho que uma das questões que a gente precisa reforçar é isso, assim, que o aluno com deficiência, o aluno com autismo, ele não pode ser tratado como se fosse aluno de um único professor, que é o professor da sala de recurso, né? As minhas colegas da sala de recurso, elas têm muito conhecimento, elas podiam estar aqui, cada uma delas podia estar aqui, trazendo as experiências dela, que tem tanto, né, para nos ensinar. Então, por isso que a gente fez questão de fazer momentos com professores, com gestores, professores da educação infantil, professor de ensino fundamental, professor por área, né? Dia 26 a gente vai ter um evento só trabalhando a questão da educação de surdos e educação matemática. Então, assim, a gente fez questão de fazer algo mais abrangente, justamente por entender dessa maneira que você está colocando aí, né? Professor e membros da equipe. Todos devem trabalhar em conjunto. Sim, pois é, né, Pero, a gente entende que, assim, o profissional que está na cantina, merendeira, né, se eu tenho um aluno autista que a gente conseguiu fazer com que o meio de comunicação dele ser no autista não verbal seja o uso do tablet com um dispositivo, a pessoa da cantina, da merendeira, tem que saber como é que se trabalha assim, porque ela vai também interagir com ele, assim como a pessoa que vai recepcionar, quem vai estar em todos os ambientes da escola que vão interagir com o aluno, vão ter que também entender e ter uma formação, né, e pelo menos serem esclarecidos, né, de como isso acontece. É uma prerrogativa que, assim, todo aluno que se enquadra nesse contexto da educação especial, ele tem o direito disso, né? Qualquer documento que vá nortear vai falar que a inclusão realmente só vai acontecer com toda a comunidade, né? Ela vai atuar junto. Obviamente que nós somos todos professores e a gente sabe que isso é uma prerrogativa natural da educação. Tá? E ponto. Educação, ponto. Ou seja, todos os alunos deveriam também ser tratados da mesma forma, com o mesmo olhar e com o mesmo cuidado. Só que a gente entende que, assim, a gente não pode passar panos quentes, né, no nosso sistema. Nosso sistema, de uma certa forma, às vezes inviabiliza isso, porque se eu tenho uma turma muito grande, não tem como eu tratar as particularidades dessa turma. Mas os nossos alunos que se enquadram no contexto de educação especial, eles têm a prerrogativa e todos nós somos responsáveis, porque se nós nos assumimos como professores, e todos os documentos norteadores e todo o currículo que nos ampara e nos indica como a gente deve trabalhar, né, todos vão falar disso, certo? A gente só está destacando aqui, né, porque para reforçar também essa questão, né? E aí, eu vou reforçar uma coisa, participei de uma live anteontem, e uma das colegas que estava falando era uma professora da AE, e ela trouxe relatos assim fantásticos do uso de tecnologia com os alunos dela, inclusive alunos com autismo. E você falou uma coisa que é certa, né? Os profissionais que estão no contexto da AE, né, a gente tem ótimos profissionais, a rede está muito bem estruturada e capacitada. Só falta mesmo, às vezes, a real interligação e articulação, né? A articulação com os outros membros de toda a equipe, de toda a escola, mas a gente entende que também isso leva um certo tempo. Mas, enfim, seguindo, aí a gente tem o que a gente deve considerar também. A equipe deve usar os objetivos de aprendizagem antes de selecionar tecnologia. Por isso que eu disse antes que eu não gosto de sugerir aplicativos e softwares, certo? Porque, por exemplo, se eu sugerir qualquer aplicativo ou software aqui, você diz, Danilo, sempre o pessoal me pergunta assim, acabaram de me perguntar, por exemplo, Danilo, o que é que você sugere para trabalhar com uma aluna que, antes de eu entrar na live, uma aluna que tem uma dificuldade motora e o professor queria trabalhar com alguma coisa nesse sentido, né? Eu digo, olha, não dá para dar uma resposta assim específica, porque
entender, até que essa pergunta foi mais coerente, porque geralmente as perguntas são assim: me dá uma sugestão de um aplicativo para eu trabalhar com o meu aluno autista do 9º ano. Aí eu digo, mas minha gente, autista do 9º ano, mas assim, qual é a demanda? Qual é o objetivo de aprendizagem que você definiu, que você quer estimular, que você quer desenvolver, que você está focando nessa etapa aí que você está passando com esse aluno? Tudo vai partir do objetivo de aprendizagem, não vai partir da tecnologia. A gente não pode inverter a lógica, como geralmente acontece, e talvez seja a mensagem mais importante dessa live, porque é uma pergunta que sempre me colocam. Danilo, me dá uma sugestão de tecnologia. Eu digo, não adianta eu dar uma sugestão de tecnologia, de software, de aplicativo, se o professor antes não definiu os objetivos de aprendizagem. Então, a equipe e o professor com os profissionais do AE, os de apoio, têm que definir o objetivo de aprendizagem. Depois, a tecnologia vai se adequar ao objetivo. O tipo de tecnologia vai depender do objetivo que você definiu, certo? E, por fim, a equipe precisa saber como a tecnologia escolhida já é usada pelo aluno em outros contextos, porque isso pode acontecer, né? Por exemplo, um aluno, se ele está acostumado a usar a tecnologia só para entrar no YouTube, assistir vídeos, jogar jogos com Minecraft, né? Ou seja lá o que for, Among Us, que é a febre hoje, né? Among Us, pode ser uma transição difícil começar a usar essa ferramenta, que pode ser geralmente o mesmo tipo de ferramenta, com fins educacionais. Se isso acontecer, provavelmente, né, vai ser necessário o uso de um reforço. Então, você pode até aproveitar que ele usa já o dispositivo para assistir um vídeo de um canal que ele gosta e dizer assim, olha, ok, você assiste o vídeo, você gosta de assistir o vídeo tal do no YouTube, seja lá gosta de assistir Galinha Pintadinha, né, qualquer vídeo, você vai assistir, vamos fazer um combinado. Você vai fazer atividade e depois que fizer atividade, você vai poder assistir um videozinho só lá do seu Galinha Pitadinha ou do seu, seja lá o vídeo que ele goste, né? E aí isso pode funcionar, isso pode até se reverter em algo que pode ser positivo. Mas tudo isso também tem que ser planejado. E a melhor pessoa que vai orientar isso para você também é o professor da sala de recursos, porque também é bom que o professor da sala de aula tenha essa percepção, porque ele também já vai dialogar com os outros profissionais, tanto de apoio quanto da sala de recursos, com algo em mente, certo? Então, mesmo que esses outros tenham já uma formação mais especializada, mas também é importante, de suma importância, que o professor da sala de aula regente ele também saiba dessas questões. Não esquecer também que a gente tem que considerar o uso de tecnologias assistivas para promover algumas adaptações, como, por exemplo, usar um joystick ao invés de um mouse, nos casos em que a gente pode ter, não é raro você ter também autistas que têm algum tipo de déficit motor, né, e que possa ter alguma dificuldade em utilizar um mouse ou um recurso que exige uma coordenação motora mais apurada, certo? Então, veja se há necessidade de utilizar tecnologias assistivas, como esse exemplo, né, um joystick no lugar do mouse. Algumas questões que a gente tem que lembrar, se necessário, usar filtros ou algumas maneiras para bloquear o acesso a sites ou funções que você identifica como problemáticas para o aluno. Se o dispositivo for da própria escola, né, já é interessante que ele seja entregue ao aluno todo configurado, né, e inclusive você escolher o que vai ser colocado lá ou não. Se você percebe que, olha, o YouTube aqui só vai atrapalhar, então vou tirar o YouTube, certo? Já planeja a própria área de trabalho com os aplicativos que ele já vai utilizar com mais frequência, porque a gente sabe que você tem uma lista de aplicativos que fica toda instalada na sua máquina, mas na área de trabalho só vão aqueles que você quer colocar na área de trabalho. Então você já prepara, como se você estivesse hoje na aula remota, a gente não diz assim, olha, prepare um lugarzinho na sua casa para você estudar, que não tenha distrações e que seja menos barulhento e tal. A mesma coisa com recurso tecnológico. Se você está usando um computador, está usando um tablet, também, na medida do possível, pedir para quem está lá do outro lado, se for na atividade remota, dizer, olha, tira essas coisas da área de trabalho, deixa uma coisa mais limpa, só com os aplicativos que ele vai utilizar, ou no smartphone, se for o smartphone da mãe que ele usa, ou do irmão,
também para tentar fazer, se isso for possível, claro, tá? Mas é uma coisa que a gente tem também que pensar. Se deve considerar usar estojos, né, para para-choques, porque a gente sabe que às vezes um recurso desse nas mãos inclusive de alunos com TEA que tem um tipo de também dificuldade motora, para proteger de danos, né, se cair. Usar suporte visuais para lembrar o aluno das etapas básicas, para acessar as funções específicas, certo? Inclusive para orientá-lo do que ele precisa fazer. Olha, você precisa primeiro ligar, depois fazer isso. Promover a capacitação de toda a equipe envolvida, inclusive os pais, certo? Caso necessário. E aí, nesse contexto de programa de planejamento, né, tem que se definir em quais horários esse recurso vai ser utilizado. Tá? Então, vocês definiram como vai ser nas atividades remotas, por exemplo, né? Como é que está sendo definidos os horários de aprendizagem. Então, você já define, já envia para os pais, já, nesse horário aqui, o ideal é que ele utilize esse aplicativo e porque vai ter esse objetivo. Na aula, também no presencial, a mesma coisa. Então, olha, eu vou ter lá o primeiro horário português, segundo matemática, terceiro artes, quarto ciências. A gente vê que no de artes e português não há necessidade de utilizar o recurso, no de matemática e ciência, sim. Então, vamos definir isso, porque ele já vai saber também, né, que naquela atividade ele vai poder utilizar o recurso, e até o professor, que também, né, vai estar acompanhando, vai saber que na aula dele, ele vai utilizar do recurso como apoio. Já na etapa de uso da tecnologia, o que se deve considerar? Tá? Vamos considerar que o aluno... Danilo. Fala. Então, aí eu fiquei olhando seu horário, né, seu cronograma, e aí eu fiquei pensando nessa realidade que nós estamos agora, do ensino remoto, esse contexto pandêmico, estamos todos em casa, juntos e misturados, envolvidos, envoltos com a tecnologia, com as aulas online, né? A gente que é professor também trabalhando muito em frente à tela, né? Computador, celular o tempo todo, WhatsApp, enfim. Então, qual é o tamanho, né? O quão é desafiador, o quanto é desafiador esse momento, organizar esse uso das tecnologias, né? Que o menino está no tablet assistindo aula online, daqui a pouco acabou a aula online, já entrou no YouTube, já está... Eu sei como é. Então, assim, se teria algo, você sabe, se teria alguma orientação, né, para nós, professores, ou, enfim, como organizar, estruturar esse tempo e espaço, se é que é possível, nesse momento, nesse contexto pandêmico de aulas online, para esses alunos. Então, e a gente está falando aqui que os pais devem ser trazidos para junto, né, justamente por isso, porque parte do que, nesse contexto da atividade remota, vai ser intermediada por eles, né, inclusive a professora que estava na live, ela comentou assim, olha, em algumas situações... Eu acredito que foi a professora Kátia Matias, foi a live de ontem, né? Isso, foi a Kátia, ela falou assim, olha, Danilo... Nossa querida amiga Kátia Matias. Tem situações em que quem está orientando e quem está ajudando é o irmão e não os pais, porque os pais às vezes não têm o tanto traquejo com o uso da tecnologia, e quem está orientando são os irmãos, né? E eu até comentei com ela, é uma informação que eu vou confessar que não imaginaria que poderia estar acontecendo, né? Porque a gente sempre coloca a responsabilidade nos pais, e a gente sempre tem aquela conversa da realidade que está sendo constituída hoje. Os pais estão trabalhando, os pais têm outras demandas, e como é que ele vai orientar? E aí aqueles que têm irmãos, né, pelo relato dela, alguns estão tendo suporte dos irmãos, inclusive porque tem mais approach com o uso das tecnologias. Então, mas de qualquer maneira, sendo o irmão, sendo o pai, seja o tio, seja quem é que esteja do outro lado, quem está do lado de cá, ou seja, o professor e a equipe gestora, né, e os envolvidos, né, vão ter que pensar, dizer assim, olha, como é que a gente vai ajudar, né, o aluno Ana Clara lá, que tá a gente sabe que ela tem a dificuldade porque ela é autista, ela tem essas características e tais, como é que a gente vai orientar a pessoa que vai orientar ela? Então, é fazer a programação, né, colocar pregar na porta do quarto, por exemplo, para já saber. O que eu fiz com o Gabriel foi justamente isso, né? Eu peguei o horário da semana, né, da escola, já preguei aqui na porta dele, do lado
da porta do lado de dentro do quarto, porque ele faz as atividades dele no quarto. Ele está aqui, olha, seus horários são esses. A questão dele é que, com o tempo, ele tem uma memória que é, assim, um dos aspectos positivos dele é a memória, e com o tempo ele, obviamente, não precisa mais da programação impressa, ele já decorou, já sabe qual é a ordem. Eles são a agenda, né? Pois é. Eles não precisam da agenda, eles são a agenda. Uhum. Aqui em casa, no meu caso específico, né, de Ernesto, que Ernesto tem autismo, meu filho tem 10 anos, ele é a agenda da casa, não é a agenda dele. Ele cuida da agenda de todo mundo, inclusive da do irmão de 1 ano de idade. Então, se por acaso o irmão não for dormir, por acaso bagunçar um pouco a rotina do irmão, ele não dormir naquele horário que ele sabe que o irmão dorme, ele já começa a desorganizar, porque tem a rotina do irmão para seguir, a minha rotina. A hora que eu vou trabalhar, ele já sabe. A hora que o pai sai, a hora que o pai volta. Enfim, então, ele não precisa de agenda. Os links são todos no tablet dele. Eu não me responsabilizo assim. Claro que eu fico supervisionando. Mas ele cuida de todos os links, e são muitos, porque tem as terapias, tem as aulas, enfim, as práticas esportivas. Então, você falou de agenda, né? O meu é a agenda. Isso não é raro, né? No contexto do TEA. Mas ainda assim, né? O recurso de você ter um material, uma agenda visual, um recurso que ajude ele a também a reforçar isso, né? É interessante. Até para o caso de a gente de se ocorrer algum tipo de mudança, né? O professor cancelou, não conseguiu acessar lá, estava previsto para ter atividade de matemática, o professor não foi. Então, sei lá, então vamos colocar aqui um símbolozinho no matemática, né? Como se fosse mostrando que o professor não pôde estar presente, né? Mas, enfim, tudo isso também é uma orientação que tem que ser pensada por nós professores e orientadas para os pais, seja como orientação impressa, dizer, vamos mesmo escrever um roteiro para a família, do que ele tem que fazer, do que né, na medida do possível, eles conseguiriam fazer. Obviamente, né, esse roteiro também deve ser pensado junto com a própria família para se entender as próprias demandas do aluno que está do outro lado. E isso a gente falando no contexto remoto, tá? E aí, seguindo, né, a etapa de usar a tecnologia, né, o que se deve considerar, a gente tem que ensinar o aluno a usar a tecnologia selecionada, porque a gente não pode entender que todos sabem utilizar, né? Porque ele sabe assistir um vídeo no YouTube, não quer dizer que ele sabe fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, né? Então, algumas atividades do Gabriel, né, para ilustrar, eram atividades que o professor pedia para ele fazer sei lá, era sobre literatura, e aí ele tinha que pesquisar uma imagem na internet e fazer uma história ilustrada, vamos dizer assim. Só que aí, embora ele tenha utilizado o Google, já saiba utilizar o Google, o buscador, para pesquisar coisas, ele não sabia não sabia copiar uma imagem. Então, eu tive que ir lá e dizer, olha, vamos sentar aqui, vou ensinar você a como copiar uma imagem. Você faz isso, clica com o botão direito, aí em copiar, aí você vai lá onde você quer, clica com o botão direito e vai colar. Né? Então, o uso da tecnologia, a dependendo da atividade, precisa entender que deve ser ensinada. Caso o aluno tenha alguma dificuldade, você pode usar essas três estratégias, certo? Uma delas é a análise de tarefas, que é o quê? Você decompor as habilidades complexas que provavelmente seriam complexas para ele, né, em etapas menores. Eu vou dar um exemplo aqui no próximo slide. Por exemplo, aqui ensinando como ele fazer um vídeo, certo? Primeiro você vai tocar na câmera, depois você vai escolher lá entre a câmera e o vídeo, vai escolher no botão do vídeo, e aí você vai clicar no REC, você vai gravar, ou seja, você está pegando embora para a gente pode parecer natural fazer isso, né? Pode ser que isso aqui é um exemplo de como você usa análise de tarefas para pegar uma situação mais complexa
e destrinchar ela em etapas mais simples, inclusive usando, você vê ali uns recursos de tá mostrando aí qual ícone que ele vai pressionar para fazer o que você espera que ele faça. Tá? Então, isso é uma estratégia. Outra é o uso de suportes visuais, que são dicas concretas, que são combinadas ou usadas no lugar de uma sugestão verbal, para fornecer ao aluno informações sobre uma rotina, atividade, expectativa comportamental ou uma demonstração de habilidades. Como esse exemplo aqui, pode ter um suporte visual que está orientando o que ele tem que fazer. Primeiro você vai ter que sentar, abrir o computador, depois você vai pegar o aplicativo lá com as atividades para quem, o que, né, o que está fazendo e tal. Ou seja, você tem um suporte visual que vai ilustrar, né, o que ele deveria fazer na prática. E modelos em vídeo já é um estágio mais, vamos pensar assim, mais complexo do suporte visual, que é você ter exemplos em vídeo na real mesmo, né, como se fosse um outro aluno ou jovem fazendo aquilo que deveria fazer, e ele vai usar o vídeo como um modelo do que se espera que ele faça naquela atividade. Tem dois, Danilo, tem dois comentários aqui que estavam lá no chat, que eu acho que está dentro do contexto, né, do que você está falando. Primeiro é de Cristiana Oliveira, minha amiga também querida. Ela é a mulher da tecnologia, viu, Danilo, da rede municipal de ensino de Aracaju. Ela fala que rotina para quem tem TEA é essencial. É um pouco disso que a gente está falando agora, né? E Prazeres Santos fala que a criança dentro do espectro aprende com mais facilidade expressões de tristeza e alegria, porém apresenta dificuldades com sentimentos, medo, surpresa, culpa. Trabalhar desenhos, histórias ajuda muito. Eu acho que é um pouco, está dentro disso que você está comentando, né, desse contexto. Isso, e vamos entender, vamos lembrar que quando a gente falou lá no início, né, quando vocês falaram as características, não quer dizer que todos os autistas também têm o mesmo nível de dificuldade que um vai apresentar. Então, alguns podem apresentar alguma dificuldade realmente na interpretação dessas emoções, né? Outros podem não ter tanta dificuldade em entender, compreender, internalizar isso, certo? Mas algum nível certamente de dificuldade vai ter, até porque geralmente é isso que vai levar a um déficit na interação social, porque se você não consegue ter empatia, ou seja, entender o que o outro está passando, né? Por que ele está triste? Eu, por exemplo, eu estou caminhando com o Gabriel aqui no condomínio. Na última caminhada que a gente fez, ele assim, na nossa frente, um garotinho caiu de bicicleta. Eu disse: Gabriel, o garoto caiu de bicicleta. Ele começou a rir, né? Aí eu fiquei, eu confesso que eu fiquei na dúvida se eu ria junto com ele ou se eu explicava para ele que não era para rir quando o garoto, quando a pessoa cai de bicicleta, porque às vezes pode ser engraçado mesmo, né? Mas eu disse: olha, é bom não rir assim, não, porque ele pode ter se machucado e tal. Como é que você orientaria, Perol? Eu fiz certo ou fiz errado? Então, eu acho. Agora você me pegou. Porque pode ser que ele tenha achado engraçado algum ruído, alguma coisa que aconteceu na hora que ele viu a queda, enfim. Uhum. O pior que é algo tão espontâneo deles, assim. É difícil, na verdade, a questão, eu sempre digo que a questão não é a pessoa com autismo, a questão são os outros, né? Sim, pois é. A dificuldade dos outros entenderem que existe uma pessoa no mundo, existe um ser humano no mundo que quase, sem generalizar, né, obviamente, mas que tem muito pouca malícia, né, tem muito pouca maldade. Então, é difícil para as pessoas que possam ter visto, né, Gabriel rindo, entender que ali, naquele riso, não existe uma maldade. Né? Não existe... caiu, tá rindo porque ele se estabacou no chão. Não é isso, né? Não, mas alguma coisa no contexto, ou ele pode ter remetido ele
para algo que ele acha engraçado, enfim. Ah, mas eu usei um exemplo ruim, certo? Porque queda de bicicleta Você é quis usada. tolher mesmo, né? Vamos logo tolher com Foi. essa história de ficar rindo de queda. Porque queda de bicicleta passa até no Domingão do Faustão, nas videocassetadas, e a gente ri. É, que é Mas, assim, horrível. Inclusive, obviamente, essa negócio de a gente rir em vídeo cacetada, eu fico pensando que é a coisa mais ignorante que existe no ser humano, é rir de vídeo cacetada, né? Que a pessoa se estabacou, se machucou, podia ter morrido e a gente tá rindo, né? pois é. Mas, por exemplo, tem um outro lado que é mais, né, mais sério, né? Que, por exemplo, ele até um tempo, quando era mais novo, ele se sentia desconfortável com o riso, né? O riso dos outros. Quando contava uma piada, todo mundo ria, ele se sentia desconfortável porque não sabia entender por que as pessoas estavam rindo. Então, esse é um exemplo mais claro, né? Porque a gente entende que não seria tão difícil entender por que um grupo de pessoas está rindo de algo engraçado. E aí tem alguma dificuldade em filtrar, em entender, incorporar isso. Isso deixava muito ansioso e desconfortável, que não é uma situação, né, natural para um neurotípico. Mas vamos lá. Na última etapa, então, é a etapa de avaliação do uso da tecnologia. A ideia é que a gente acompanhe o desenvolvimento usando o tão conhecido, né, e já usado plano individualizado de ensino, né, que sempre faz parte do processo de vocês, de inclusão, principalmente quem entrou no contexto do AE, mas o professor também, né, regente, tem que ter eu sempre defendo, né, eu já ouvi, assim, algumas discussões de que, não, o plano individualizado seria só no contexto do AE e tal, e eu acho que se você está num trabalho integrado, né, esse plano tem que prever todos os agentes e o professor também, regente, também tem que estar inserido nele. E é um instrumento que se usa para se estabelecer os objetivos de aprendizagem, quais são as metas que você quer atingir. Então, tem que ser feito com base nele. E os documentos complementares de registro que vocês também, que a equipe em si decida como vai ser, né? Que eu acho que é uma decisão da equipe, como é a melhor forma de registrar e de acompanhar isso. Mas o acompanhamento deve ser considerado. Por quê? Se a gente está considerando uma prática, como o pessoal chama, né, baseada em evidências, uma das prerrogativas é que haja sempre um acompanhamento, né, daquela prática. Toda prática baseada em evidências tem sempre um acompanhamento, uma forma de se registrar e de acompanhar a evolução do indivíduo para saber se aquele determinada abordagem foi eficiente ou não. Porque se não foi eficiente, eles também dizem assim, olha, deixa a abordagem e escolhe outra, tá? O bom é que quando você vai entender e ler e discutir as questões das práticas baseadas em evidências, eles também não dizem assim, nossa, e só isso aqui serve. Não. É dizer, se a gente está preocupado com a proposta, com a abordagem que coleta também informações de forma consistente para ver se aquela abordagem funcionou. Se não funcionou, não se apega a ela, parte para outra. Certo? Obviamente, se não funcionou e você percebeu que você fez certo, ou seja, seguiu todas as orientações que se previu, mesmo assim não foi efetivo, parte para outra. E aí a gente traz aqui um exemplo de registro que eu estou tirando lá da sugestão do pessoal do Affirm, que depois vou colocar lá nas referências, né? E esse registro aqui é algo como se fosse um diário de bordo, mas não necessariamente é só um diário, ele vai identificar algumas questões, e aí você vê lá que ele delimita o objetivo, né? Identifica, aqui estou ilustrando, identificar quadriláteros dentre vários polígonos, e aí você tem lá os estágios, antes, durante e depois, e aí fazer as anotações, né? Por exemplo, no estágio antes, o Pedro foi convidado a apontar uma imagem de um quadrado, mas ele apontou para um triângulo, uma atividade que o professor fez no PowerPoint e mostrou para o aluno. E aí, numa outra anotação, em outra data, você percebeu aqui, o Pedro, foi uma atividade onde o Pedro tem que desenhar vários quadriláteros no Paint. E aí, que aí você entende que ele ainda não tinha apropriado do conceito, né? Se ele não escolheu o quadrado correto, a forma correta, ele não se apropriou ainda. Você está numa atividade agora que tem o objetivo de ele conseguir identificar esses quadriláteros, e aí você pensou que vai ser uma atividade que ele vai ter que desenhar, e no final você percebeu que numa outra etapa, no depois do processo que você vai analisar, você percebe que ele se apropriou e por que
numa atividade com o Matific, ele selecionou quadriláteros de uma atividade. Eu até coloquei o Matific aqui como link, porque o Matific é uma plataforma, para quem não conhece, voltado para alfabetização matemática, que é muito bom. Eu acho que eu falei dele na outra formação. Aí, por exemplo, estou pensando aqui, seria essa atividade, o livro de colorir, identificação de formas 2D, que seria a atividade que o Pedro mostrou que ele consegue identificar os quadriláteros, porque, olha só, é um joguinho. No caso aqui é para identificar triângulo. Encontre 5 triângulos ou mais na imagem. Aí ele vai lá e clicar, né? Isso é um triângulo, isso é um triângulo. Será que isso aqui é um triângulo? Será que isso aqui é? Vamos lá ver. Pronto. Eita, tem uma coisa errada. Tem alguns que não são triângulos. Aí ele vai fazer. Esse aqui seria uma aprendizagem, aquela abordagem assistida por computador, certo? Que o próprio computador dá as instruções, ele mesmo dá a correção, dá a orientação do que tem que ser feito, e aí o aluno pode repetir e fazer até ele acertar. E aí você usa uma forma de registro para acompanhar esse processo. E para finalizar, rapaz, achei que não ia dar tempo, viu, Perol? Porque eu geralmente só faço 20 slides para essa média de 2 horas. Eu fiz essa que tem mais de 30. Eu disse, não, vou ter que correr, porque senão não vai dar tempo. Mas assim, embora existam opções de apps com foco no TEA, certo? Ou com alunos com distúrbio de aprendizagem, a gente tem que considerar que qualquer app, aplicativo ou solução pode ter um potencial para uso, certo? Dependendo dos objetivos. Por exemplo, eu tenho esses dois aqui que vocês, a maioria deve conhecer, no contexto da alfabetização, tem o ABC do autismo, por exemplo. Eu vou lá, só para mostrar para quem não conhece ainda, que é uma solução criada com foco para pessoas com TEA, para crianças com TEA, no contexto da alfabetização. Ele é baseado na metodologia TEACH, né, que quem estuda, né, as abordagens voltadas para autistas, né, conhece a metodologia TEACH, e ela tem essa pegada, né, que é muito difundida também nesse contexto. Eu vou colocar aqui só para vocês verem como é que ele funciona. Vamos lá. O uso de atividades com a já comprovada metodologia TEACH vem se mostrando... Ainda está sem ouvir, Perol? Tá com áudio. Pronto. Tá ótimo. eficaz no auxílio de crianças do espectro autista. Para tornar essas atividades mais divertidas e interativas, apresentamos o aplicativo ABC Autismo, o qual utiliza fundamentos dessa metodologia com o objetivo de auxiliar no processo de aprendizagem dessas crianças. Pode ser usado em casa, na escola e na terapia. Um mundo de atividades coloridas e pedagógicas para realizar e curtir. Então, esse é o ABC do autismo. Eu estou mostrando aqui uma solução que foi pensada, né, inclusive adotando uma abordagem reconhecida, com foco em pessoas com autismo, mas a gente pode entender que qualquer aluno ao nível de alfabetização também poderia se valer do uso do ABC do autismo, certo? Porque são atividades que também desenvolveriam algum tipo de habilidade com qualquer aluno. E aí você tem o Edu, para quem não conhece, o Edu é uma plataforma também gratuita, e a diferença do Edu para o ABC do autismo é que, deixa eu mostrar na prática, assim, na real, o vídeo do Edu. O Edu é uma produção do Instituto ABCD, também gratuito, assim como o ABC do autismo. Se eu não me engano, estão gratuitos os dois. Mas só mostrar aqui o que é. Olá! Hoje eu vou contar como funciona o Edu. Após fazer o seu cadastro e logar no aplicativo, você vai para a
tela inicial. Aqui, você cadastra a criança e seleciona o seu ano escolar. Depois de adicionar a criança, selecione o seu nome na lista, clique no botão Continuar e entregue o aparelho para ela. Neste momento, ela deve iniciar a avaliação. Depois, o Edu apresenta um resumo do desempenho da criança na avaliação, analisando seus conhecimentos e dificuldades. Clique aqui para solicitar o material da criança com atividades personalizadas para ela. Além disso, o Edu conta com um espaço socioemocional, onde a criança pode refletir sobre suas emoções. Sem contar com a área de conquistas, onde a criança pode colecionar figurinhas de acordo com seu progresso. Viu só que legal? O que você está esperando para baixar o Edu? Pronto, então, como eu falei, eu não gosto de sugerir aplicativos, justamente porque, como eu falo, né, cada demanda, cada aluno nosso tem uma demanda diferenciada, e eu posso ter uma solução que vai servir para aquela demanda, aquele objetivo de aprendizagem que eu elenquei, e vou ter que, para outro objetivo, ele não sirva mais. O ABC do autismo e o Edu vocês veem que são perfis diferentes de soluções. O Edu, inclusive, é um aplicativo que faz avaliação prévia, né, das demandas da criança. Ele vai apresentar, permite que haja uma personalização, vamos dizer assim, e também um acompanhamento dos responsáveis do andamento, do desenvolvimento da criança. Então, se a gente está atrás também de uma forma de registrar e acompanhar, né, o Edu pode ser uma solução interessante, né, em detrimento do ABC do autismo, que, se eu não me engano, não tem essas possibilidades de você ter geração de relatórios e tal, né, de acompanhamento e de avaliação. Mesmo assim, né, vamos entender que são opções que também podem ser apropriadas a qualquer outro contexto, não só com alunos com TEA. Então, retomo a dizer que, como a gente falou desde o início, as soluções, inclusive a abordagem que a gente está trazendo aqui para vocês, não necessariamente, vocês podem transpor muito bem para outros cenários, certo? Inclusive, vamos pensar assim, né, se você vê que o ABC do autismo, ele é meio que um teach em formato de game. Quem já trabalha com teach, sabe que geralmente o trabalho com teach é feito num ambiente controlado, né, com materiais também que são muito bem estruturados e geralmente feitos com pastas, com velcro, e vai ter que fazer lá o sombreamento, pegar esse elemento e ver onde é que ele vai encaixar do outro lado, além de ter vários outros níveis, né, de complexidade. Só estou dando uma explicação, uma abordagem geral, mas é como se fosse uma versão digital em formato de game, porque você vai ter no final, se ele acertou, vai ter um barulhinho, que é o barulhinho do que ele ganhou, da recompensa por ele ter feito a atividade corretamente. E aí a gente pode entender que qualquer a solução que tenha esse aspecto, por exemplo, né, de ganhar alguma coisa no final, né, que alguns podem entender como sendo um reforço, também podem ser apropriados no contexto do TEA, assim como são apropriados e feitos para nós. Quando você vê seu filho que não tem nenhum tipo de deficiência, viciado em qualquer jogo, é porque o desenvolvedor dele programou ele para motivá-lo. Ele vai ter, em curto espaço de tempo, recompensas, de maneira que ele vai se sentir tão bem em ter aquelas recompensas em tão curto espaço de tempo, que ele vai querer permanecer engajado naquela experiência. E por isso que todo jogo eletrônico, a maioria dos jogos eletrônicos, ele tem essas características, né? E não só os jogos eletrônicos. Se você for ver bem a psicologia e os estudos na área de cognição, os estudos na psicologia cognitiva vão mostrar, são o que justamente vai levar a gente a ter esse vício, por exemplo, nas redes sociais. Quando eu tenho uma notificação lá e um sinalzinho do meu smartphone está aqui do meu lado, um alerta sonoro, né, para mim está acionando
alguma coisa em mim que está dizendo assim, bom, tem alguém me chamando, tem alguém me chamando, tem alguém me chamando, então eu vou lá. Eu estou sendo estimulado porque a minha solução, essa solução aqui, o meu smartphone, o aplicativo de comunicação foi pensado em me dar algum tipo de... qual foi o termo que eu utilizei? Não é bonificação, né? Mas Ah, caramba, me fugiu a palavra agora. Acabei de utilizar ela, né? Mas ele me dá o curtir nas redes sociais. Então, todos nós somos impactados por essas questões relacionadas ao Seria um reforço. engajamento? Não, Pode ser? não. Não. Ela me dá outra coisa. Eu vou lembrar até o final. Mas, enfim, vocês entenderam. Então, se eu tenho um aplicativo que é no formato de jogo, que é para ensinar matemática ou língua portuguesa, então, provavelmente, mesmo que ele não tenha sido criado para uma pessoa com autista, ou com autismo, né, ele foi criado para engajar uma pessoa, porque ele vai ter lá uma estrelinha que vai sair, um sonzinho diferente, dizendo que ele ganhou oba, e uma pontuação que foi atribuída para ele, e vai permitir ele ficar mais engajado. Um reforçozinho. Pode ser, eu vou ficar com reforço. Danilo, tem uma questão aqui que perguntaram, Cristiane pergunta se já tem Edu para o iOS e aquele primeiro também, acho que rotina divertida, né? Eita, eu não sei porque eu não uso iOS. Ah, pronto. Então E assim, é bom a gente pensar, é bom a gente pensar no Android mesmo, porque a maioria, né, dos nossos alunos, eles têm Android. Em termos de acessibilidade, o Android é muito mais, tá em muito mais dispositivos do que o iOS, mesmo que você use o iOS. E Débora França, Débora França, só para fechar aquele assunto lá da queda, Débora França falou aqui que certa vez riu, só um instante, certa vez riu de uma queda da mãe, né, e levou um tapão, assim que ela levantou. Então, veja que Gabriel não está sozinho, né? Aí eu lembrei de um... Não, ele está sozinho sim, mulher, que eu não dei tapão não nele. Não. Devia ter dado, aí, Débora. Agora, na próxima vez, já sei o que eu vou fazer. Não, ele não está sozinho nas risadas de queda. Uhum. Eu quis dizer. Veja, eu lembrei de uma passagem, dessas passagens de autistas, né? Ernesto também faz várias coisas assim, cômicas, né? Icônicas e cômicas. Uma das maiores foi um dia eu estava num aniversário de um amigo meu, um grande amigo meu, tinha muitas pessoas ao redor. E aí ele é muito seletivo e ele gosta muito de suco de maracujá. E tinha suco de maracujá no aniversário. E aí, que inclusive acho que foi feito especialmente para ele, porque por onde a gente passa, todo mundo separa o suco de maracujá e o biscoito passatempo sem recheio, né? Que é o famoso biscoito passatempo sem recheio de Ernesto. E aí, aí meu amigo perguntou para ele, e aí, Ernesto, o suco tá gostoso? Aí ele disse, esse suco está horrível. Assim, no meio do aniversário, para o meu amigo, todo mundo olhou. E eu não tive como me esconder, assim, porque eu não conseguia cavar no chão para enfiar na minha cabeça. E aí, enfim, e aí eu fui experimentar e o suco realmente estava ruim, mas muito ruim. Porque eu acho que tinha algum maracujá que estava um pouco mais passado e já estava com aquele gostinho mesmo. Sim. E ele foi sincero, é o famoso sincericida, né? Sim, pois é. Não, eu entendo como é esse negócio, meu filho. Mas, aí, para finalizar, para a gente ver se tem alguma outra discussão, aqui é a referência, certo? Tudo que a gente conversou aqui, que eu quis trazer para vocês, ele vem aqui do site do Affirm Team, que é um site que eu vou entrar no link aqui para vocês verem. Eles têm vários módulos, né, com uma proposta de formação mesmo para várias abordagens de práticas baseadas em evidência. E aí aqui é o link, eu vou entrar aqui no link. No Google é muito fácil de achar, é só você colocar Affirm Autismo, aqui ó, Affirm Autismo, você vem para cá. Sugiro que você use o navegador que faça a tradução, porque é um site em inglês. E aí você está vendo aqui ó, que ele vai ter... Esse é o módulo
referente ao curso Instrução e Intervenção Auxiliada por Tecnologia. Ele é um módulo muito mais abrangente, porque ele vai discutir também intervenções terapêuticas. Eu quis só trazer o foco no contexto educacional, tá? Mas ele é muito mais abrangente. É um curso de, cadê? Aqui, ó. O módulo levará aproximadamente de 2 a 2 horas e meia para ser concluído. Ele é muito bom porque todos os módulos têm vídeos que ilustram, né? Obviamente eu não ia trazer os vídeos, porque mesmo que todo o material seja aqui ó, embaixo, você percebe que está dizendo a política de uso, né? É um recurso que é disponível para utilizar da mesma forma como foi apresentado, que você não pode cobrar nada por usar o material e tal, certo? Mas mesmo assim, eu não achei interessante trazer, porque eu só queria mostrar para vocês também que tem como vocês se aprofundarem os módulos aqui, olha. Todos esses são módulos com outras abordagens, introdução ao transtorno do espectro do autismo, reforço, introdução em prática, sugestão, introdução em prática, atraso, dicas visuais. Esses dicas visuais eu já fiz também, é muito bom. Intervenção baseada em antecedentes, intervenção cognitiva. Alguns são mais no contexto terapêutico, claro, né? Mas tem alguns aqui que no contexto educacional são muito bons. Mesmo assim, de uma forma geral, para quem quer se aprofundar mais também, ele é muito bom, tá? Treinamento de teste discreto, exercício, extensão, avaliação do comportamento funcional, a modelagem ali que eu falei, né? Instrução mediada por pares, que também é o meu próximo que eu queria fazer, intervenção mediada por pares. Eu ainda não tive tempo. E narrativas sociais, análise de tarefas. Aqui, modelagem de vídeo. Aquela. Ah, não, o que eu fiz não foi dicas visuais, não, foi suportes visuais. Tá? Então, é uma recomendação para quem quer se aprofundar. Tá bom? São tudo gratuito. Você, inclusive, tem condições, tem certificação, tá? É um material que são cursos que você pode fazer e vai ter certificado. Eu tenho um certificado dos 2 que eu fiz. Material todo em inglês, mas nada que um Google Translator e você reservar uma tarde de um sábado não consiga resolver. É isso. Tem alguns comentários aqui, eu posso ler. Sim. E aí, se quiser comentar alguma coisa. A Ana Angélica comenta que todo aluno sai ganhando com o uso desses recursos. Uma pena que nossos alunos não dispõem de recursos tecnológicos nem internet. Aliás, essa pandemia veio jogar em nossa cara que nossos recursos, pelo menos os meus, notebook, celular, não possuem excelentes desempenhos e nossa internet é cara e de má qualidade. Isso sem falar no nosso despreparo frente a essas tecnologias. Então, deixa eu comentar esse, porque, assim, a gente sempre tem a percepção, quando a gente faz essas formações, para a gente ampliar o nosso leque o nosso repertório, né? Porque eu sempre digo assim, olha, uma coisa é eu me deparar com uma situação em que há condições mínimas daquilo ali acontecer, e por eu não saber, eu não conseguir fazer nada, né? Então, essa é uma situação que eu acho que é justamente o que a gente está procurando não ter. A gente está procurando aqui é justamente pensar assim, olha, a gente sabe como usar as tecnologias, certo? A gente entende que a grande maioria dos nossos alunos não tem realmente recursos tecnológicos e até nós mesmos não temos recursos tecnológicos. Mas a gente também tem que entender que eu tenho que desmistificar algumas coisas. Por exemplo, o uso da internet, o fato de eu usar ou não a internet não inviabiliza o uso da tecnologia. Eu posso ter tecnologias que eu não preciso usar a internet. Eu só preciso dizer assim, olha, quando você tiver um acesso à internet, baixe isso aqui e isso aqui você vai utilizar offline. Certo? Então, se houve a possibilidade, por exemplo, de que o meu aluno não tem acesso à internet, porque, por exemplo, a gente tem percebido que muitas das atividades remotas, alguns alunos só conseguem ter acesso à internet pelo WhatsApp, porque o próprio plano
né? Alguns planos dão o WhatsApp e algumas redes sociais gratuitos, né? A gente não gasta o pacote de dados com o uso, certo? Então, não quer dizer, por exemplo, que a pessoa não consiga acessar qualquer coisa da internet. Ela consegue num ambiente restrito do WhatsApp. Então, é saber como utilizar esses recursos. Olha, se o meu aluno não tem acesso à internet porque ele não tem, só consegue usar o WhatsApp por causa do plano dele, é eu sentar com aquela minha equipe lá e dizer, olha, ele só tem acesso ao WhatsApp. Como é que a gente faz com o WhatsApp? Como é que a gente faz conteúdo só para o WhatsApp? Tem como fazer. Ah, ele não tem acesso à internet de jeito nenhum, certo? Só em alguns momentos, quando o pai vai para o trabalho e lá tem acesso, né? Então, se o pai só tem acesso no trabalho, ele só usa o dispositivo do pai, em alguns momentos específicos, então vamos planejar com esse objetivo, para ele usar aquela 1 horinha que ele tem no dia inteiro do smartphone do pai ou da mãe, né? Mas, assim, tudo isso a gente só vai saber se toda essa comunidade tiver articulada, né? Porque eu não tenho como saber as condições de todos os meus alunos, né? Não tem como eu saber. Essa afirmação, é muito arriscada eu colocar isso, embora a gente saiba que é a realidade de alguns, mas se eu tiver um aluno só que tenha condições, eu vou fazer com esse um aluno, porque eu sei fazer, né? Não é porque só ele tem e os outros 99% não tem, que, não, peraí, 99% não tem, então é melhor não fazer porque, né, os outros não vão ter acesso, só ele tem. Ora, mas ele é meu aluno autista que eu preciso atender a demanda e eu sei como usar a tecnologia com ele. Então, né, e cada contexto é um contexto, né? Cada professor tem uma condição também diferenciada. Um vai ter um computador mais potente, outro menos. Uma professora vai ter o iOS, como eu já vi aí, outros não vai ter. Eu não tenho o iOS, por exemplo, né? Eu acho que é uma coisa, isso é fato, assim, essa pandemia trouxe essa necessidade da gente fazer as buscas ativas mesmo para atingir, para chegar nos nossos alunos, assim. Quando a gente vê num grupo, né, de WhatsApp, por exemplo, né, de professores, a gente vê uma diversidade de experiências, né, de alunos que não têm computador, não têm internet, não tem como fazer o acompanhamento à distância, e o professor está buscando outras formas de fazer com que o conhecimento chegue, a escola chegue até o aluno. Então, é um panorama de experiências que a gente conseguiu observar, que foram feitas foram realizadas. Assim. A professora Ana Angélica tem um canal no YouTube que ela traz vários recursos que ela organiza muito bem, recursos com TIT, e ela faz muitos recursos, ela constrói os recursos e ela entrega aos alunos, disponibiliza na escola para os alunos, justamente para atingir esses alunos que têm essa dificuldade de ter acesso à internet, de conseguir ter um dispositivo adequado para poder acessar esses conteúdos de forma remota. Então, Sim, os professores estão, né, fazendo as buscativas, estão fazendo as tentativas para conseguir chegar nos alunos. Uhum. E o que a gente está trazendo aqui, né, são, obviamente, assim, são experiências centradas na tecnologia. A gente entende, inclusive, que tem coisas que a gente só consegue fazer com tecnologia. Por exemplo, mesmo que eu diga assim, olha, meu aluno não tem acesso à internet. Ele só tem acesso a um celular que não tem acesso à internet porque, né, por algum motivo lá, a mãe não tem acesso, só usa o WhatsApp e tal. Se aquele dispositivo tem um gravador, né, se a professora quiser, dizer assim, vou planejar uma atividade para ele fazer só com o gravador do celular, que é um recurso offline, né? Então, não sou eu que vou dizer como é que vocês vão planejar e utilizar o recurso offline. Vocês sabem que toda tecnologia, ela você tem opções de utilizá-la offline e online. E eu digo isso para lembrar de uma coisa importante. Toda vez que eu falo de tecnologia, em qualquer contexto, não só nesse cenário de educação especial, ou tecnologia de uma forma geral, eu sempre ouço o seguinte: diz assim, olha, não dá para fazer muita coisa não, porque na minha escola não tem internet. Esse é o argumento mais fraco que a gente pode usar, porque a internet é só mais uma camada que é acrescentada
no meu recurso tecnológico, certo? Então, assim, eu comecei a usar tecnologias sem internet, né? Eu vou lembrar os meus colegas aqui que têm cabelos brancos como eu, quando a gente não tinha internet, a gente tinha que pegar um disquete e instalar nas máquinas as coisas que a gente tinha que queria utilizar, certo? Então, assim, o offline continua existindo. Se eu não tenho internet, aí uma coisa assim, eu não consegui uma solução que não use. Eu penso na internet, né, como uma solução, eu não consigo uma solução que rode do jeito que eu quero no offline. Aí é uma situação, né? Mas quando eu penso na solução, eu tenho que pensar principalmente no offline. A gente entende quem pensa mais no online, né? Mas a gente tem que pensar nesse contexto. Quem trabalha com tecnologia também tem que considerar os próprios recursos nativos do teu celular, do teu tablet ou do recurso que você tem. Um gravador de voz você tem em qualquer dispositivo, uma câmera fotográfica você tem em qualquer dispositivo. Então, tem como usar recursos offline. Agora, não sou eu que sou especialista em tecnologia que vou dizer. Por isso que eu digo que eu não gosto de trazer sugestões de aplicativo. Eu trouxe três, eu acho, né? Só para dar algum exemplo mais prático. Mas eu não gosto porque o que vai definir, como eu falei, é o objetivo que você está trazendo. Qual é o objetivo de aprendizagem que você quer? Para atender aquele objetivo, uma atividade tirando uma foto com um smartphone que não precisa da internet vai servir? Ele gravar um áudio e depois ouvir, reproduzir e fazer como se fosse uma conversa, vai resolver? Não sei, né? Vai depender do objetivo que cada um de vocês elencou no teu planejamento e o que você quer atingir. Mas, assim, não esqueçam que quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando de internet. Tem uma colega, Cláudia Carvalho, que coloca também no chat que a motivação é a chave para a aprendizagem. Aí ela cita o Duolingo, plataforma de ensino de idiomas, vem se modificando nesse sentido. As plataformas de aprendizagem deveriam seguir esse caminho. Duolingo muito bom. Inclusive, tá até aqui do lado o tablet que o Gabriel usa, né, ele usava nas atividades dele. Foi que a gente comprou aqui para ele usar na sala de aula presencial, né? Porque como ele tem dificuldade na escrita, mas ele digita bem, então algumas produções ele faz no tablet, né? E é se pensar nisso, e isso pode ser interessante também para se pensar em como gestores, né? Em como também pensar esse uso das tecnologias, porque a gente sabe que também, hoje em dia, não é tão difícil você municiar uma escola de recursos tecnológicos se você tem uma parceria mesmo que não seja um recurso vindo do MEC, de um programa do MEC, você tem outras vias para ter esses recursos. Você pode ter uma parceria com uma empresa que está se desfazendo do teu parque tecnológico e vai doar para a escola, por exemplo, uma parceria com um edital de uma instituição como, sei lá, a instituição da Claro, de sei lá que instituição que tenha uma parte social, também dê para fazer. Então, a gente começa também a pensar, eu sempre acho interessante a gente pensar no seguinte, a gente está muito habituado a apontar os problemas, né? Está muito pouco habituado a dizer assim, Peró, chega de a gente falar que assim, apontar que as condições, a gente não tem tecnologia adequada e tal. Peró, como é que a gente faz a nossa escola ter um parque tecnológico que atenda os nossos alunos? Que não seja para todo mundo, mas pelo menos para os alunos com deficiência, ou os alunos atendidos pela educação especial. Como é que a gente faz isso? Vai ser uma parceria com a instituição, a gente vai buscar uma empresa que está se desfazendo de suas tecnologias, a gente vai fazer como? Né? Então, claro, você teria que ter um outro momento diferenciado para fazer isso, seja lá no planejamento que vocês fazem no início do ano, mas também a gente tem que começar a pensar nessas questões, né, de soluções. Qual é a solução para esse aluno nosso? Eu tenho alunos autistas que não têm acesso à internet nem a computadores. Você sabe que eu vi recentemente uma campanha, eu não sei onde foi, né, de alguém que
estava arrecadando tablets usados para uma escola que acho que foi até aqui em Aracaju. Não sei se você viu, Perol, também, mas enfim, era alguém que estava fazendo uma campanha para pessoas doarem seus dispositivos móveis que não usam mais para distribuir para os seus alunos. Veja como é a diferença de eu apontar um problema que nós estamos acostumados a apontar e eu apontar também, ó, eu tenho esse problema e, gente, vamos fazer uma campanha para arrecadar uns tablets, porque a gente pega esses tablets, configura eles, baixa os aplicativos com a internet que a gente tem disponível, e a gente já manda para esse aluno com tudo pronto, e a gente só manda as orientações para ele utilizar com o tablet offline, sem precisar de internet. Veja como a gente tem vias para dar uma solução para todo problema. Os desafios são inúmeros, né? Eu vi também que, por exemplo, se eu não me engano, no Maranhão, o governo do estado do Maranhão, ele distribuiu, se eu não me engano, foram chips com internet para que os alunos colocassem nos seus aparelhos, né? E acho que os alunos dos terceiros anos, se eu não me engano. E eles pudessem assistir às aulas remotas, às aulas online, porque, sem dúvida, essa coisa da internet, do pacote, da limitação de pacote de dados, dos alunos, o fato dos alunos não terem Wi-Fi, pesa bastante nessa transmissão das aulas online, para que a gente possa fazer acompanhamentos síncronos e etc. E eu até já acho que eu já falei, eu falei em alguma outra live, sobre essa minha dificuldade de entender como pode as escolas particulares, a faca e o queijo na mão, né, que elas têm, que são alunos que têm os seus computadores, seus celulares, seus tablets, seu Wi-Fi, tem um espaço organizado para poder assistir às aulas, né, em casa, tem o seu, em geral, cada um tem seu quarto, enfim, e eles estão, assim, perdendo a oportunidade de aprender com esse momento e inovar, de fato, a educação, né? O que a gente está vendo é muito mais a reprodução daquilo que eles fazem, e as aulas tradicionais que são feitas em sala estão sendo feitas também de forma remota, só que agora pela tela. E nós, que somos professores de escola pública, eu sou professora de escola pública nascida e criada. Eu sou nascida e criada na escola pública, nas instituições públicas, assim, eu nunca trabalhei em instituição privada. E a gente corre atrás, a gente tenta, a gente busca, a gente troca, a gente compartilha, a gente vai tentando aprender e tentando fazer mesmo, desse momento, pegar um limão e fazer, de fato, a limonada. Assim, eu quero valorizar o trabalho, nesse momento, eu quero assim, valorizar o trabalho dos professores de escola pública, que, enfim, por diversas razões, assim, já não são reconhecidos nesse momento, então, mas, assim, a grande maioria, eu diria, assim, 70% dos professores estão assumindo um compromisso em fazer com que o conhecimento chegue aos seus alunos, e isso é uma coisa muito, muito importante, assim, para a gente ressaltar e parabenizar mesmo os professores e as professoras que estão fazendo live, estão assistindo live. Assim, os melhores cursos de formação, todos que eu assisti, todos foram transmitidos ou pelo governo do estado ou pela prefeitura de Aracaju. Então, assim, então, nós estamos buscando, de alguma forma, acho que sim, eu acho que o poder público poderia dar um suporte maior, mas a gente está tentando fazer a coisa acontecer, e isso é uma coisa que precisa, né, ser levada assim, muito em consideração. Isso é uma coisa muito importante, que a gente vai aprender, a gente está aprendendo aí em meses aquilo que a gente podia levar 10 anos, né? Mas a gente está aprendendo. Dia desse eu não sabia nem editar um vídeo, não sabia como fazer, e hoje a gente está aqui, né, fazendo uma live, né? Danilo, estão pedindo o link daquela plataforma que tem os cursos, se você puder digitar aqui, para eu jogar lá no chat, pediram para poder ter acesso. Tem muitos comentários positivos, né? De muita gente aplaudindo a nossa tarde de hoje, a sua apresentação, né, Danilo? Você é o patrimônio, viu, do Sergipe. Você é o patrimônio de Sergipe, assim, você precisa, né,
você precisa ser muito bem reconhecido, porque o trabalho que você desenvolve de formação de professores, assim, que você empresta a sua voz, o seu conhecimento, para estar presente quase todas as semanas, de alguma forma, contribuindo para a formação de professores nesse momento, nesse contexto, assim, não é pouca coisa, e de forma gratuita, né? O que é importante que se diga, assim, Danilo está aqui como um voluntário. Não que eu acho que isso engrandece ainda mais o trabalho dele, não, porque eu acho que ele deveria estar recebendo, porque ele está divulgando conhecimento. Conhecimento é o poder, né? Aquilo que você dedica seu tempo. Mas ele está de forma gratuita e voluntária quase toda semana aí nos canais do governo do estado e da prefeitura de Aracaju. Então, Danilo, sem palavras para agradecer, né, a sua contribuição, né, nesta tarde, mais uma vez. Eu também quero aproveitar para agradecer, a Ana Débora pediu para a gente fazer esse agradecimento especial para a COESP, a coordenadora Thais, os técnicos da COESP, né? Alex, Marise, Gilvanda, Carlúcia, Ivre também, que deu muito suporte para a gente poder estar aqui hoje, e as minhas colegas lá do NUPTA, mais uma vez, agradecer que a gente não faz nada sozinho na vida, né? A gente só consegue fazer as coisas que a gente faz com muita gente acompanhando, né? Então, é isso. Ele já colocou aqui, eu vou colocar lá o link, tá, para vocês. Aí eu deixo a palavra para você, Danilo, fazer suas considerações finais, para a gente finalizar essa tarde riquíssima. Então, eu queria agradecer também, né, pelo convite. O NUPTA, a gente sempre tem a parceria, embora eu não faça parte do NUPTA por questões mesmo de tempo, né? Não dá para a gente se dividir em tantos assim, então a gente contribui da maneira como pode. Assim, a minha parceria com a CEMED não é de agora, a gente já em outros momentos também, já vim em outros momentos de hora de estudo, né, quando a gente tem um projeto de formação para uso de tecnologias, que é o Mídia, que a gente sempre fazia a formação de professores, e as primeiras ações de formação de professores foi com o pessoal da CEMED mesmo, nas horas de grupo de estudo, e a gente entende que, como formador de professores, né, como é o meu caso, que a gente tem a licenciatura em matemática lá no IPS, a gente sempre cobra dos meninos, isso aqui é uma formação inicial, porque o professor tem que estar constantemente em formação, não tem para onde correr. Escolher a carreira de educador tá em constante desenvolvimento profissional, e não tem como a gente abarcar tudo numa graduação só, em 4 anos só. A gente tem que continuar curioso, continuar nos preocupando com formação, para aprender coisas novas sempre. Por isso, inclusive, que eu sempre gosto de trazer assim, outras referências, porque nesse contexto do autismo, do TEA, o material do Affirm é muito bom, né? São cursos, como eu falei, cursos rápidos, muito bem estruturados, né? A experiência de aprendizagem é muito boa. Os dois que eu já fiz, os que eu quero fazer mais, eu quero fazer mais justamente porque gostei muito da experiência. E, assim, a gente sabe que a educação especial, esse cenário, ainda precisa de muita discussão, muita reflexão, e por isso que eu sempre gosto de estar nesses espaços discutindo com vocês, colegas. Quando precisarem, é só vão lá no meu Facebook, no meu Instagram, né? Me adiciona qualquer coisa que precise, né, de uma dica, sugestão, orientação, trocar umas figurinhas. Lembrando que eu sou da matemática, então minha sardinha eu sempre puxo para matemática. Mas é nisso. Qualquer coisa, boa formação para vocês. Vocês estão na semana também, deve ter outras formações. Boas aulas remotas. Eu sei que vocês estão passando também por um momento de desafios, como a gente no Instituto. A gente está aí finalizando um período com atividades remotas. Também para a gente não tá fácil. Mesmo com a estrutura, mesmo com o Instituto disponibilizando tablets, disponibilizou chip, disponibilizou tudo, ainda assim, nós não estamos no paraíso por causa disso. Os desafios são os mesmos. Valeu, Carol, Perol, Ana
e todo mundo que participou da live. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Boa tarde.